Muito bem, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou o empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, por alegadas ofensas a Alexandre de Moraes e ao filho do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, em julho de 2023. Eles respondem, pelos crimes de calúnia e injúria em razão do episódio, com falas não ouvidas e movimentos não conclusivos nos vídeos das câmeras de segurança do aeroporto. Mantovani responde também por injúria real quando há violência por causa de uma suposta agressão ao filho de Moraes. Um relatório da polícia italiana, anexado à investigação brasileira, afirma que o empresário encostou levemente, é o termo utilizado, por isso que está aqui entre aspas, levemente, nos óculos do filho do ministro do Supremo. Em depoimento, Moraes relatou que seu filho levou um tapa do empresário. A denúncia divulgada nesta terça-feira, 16, é assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ex-sócio de Gilmar Mendes. O Duda separou um trecho do documento da PGR que cita uma manifestação da Polícia Federal sobre o caso. Abro aspas. As imagens do Aeroporto Internacional de Roma permitem concluir que Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão provocaram, deram causa e possivelmente, eu vou até repetir, possivelmente, por suas expressões corporais mostradas nas imagens, podem, é um caso realmente incrível, possivelmente podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Fecho aspas. Pode voltar para mim, produção? Porque, peraí, tem que mostrar aqui a gente de corpo e voz falando que uma pessoa está sendo denunciada porque possivelmente pode ter feito alguma coisa. Realmente chegamos a esse estado de coisas no Brasil. Há também um trecho que fala em aparente tapa dado por Mantovani durante a discussão. Tá aí. O caso é relatado no STF pelo ministro Dias Toffoli. Diga, Duda, quer chamar a atenção? Pode colocar na tela de novo, então? O trecho do aparente tapa tá aí mesmo. Tá ali no final. Olha, então até eu vou ler esse finalzinho. Que fala ali, vindo a desencadear uma agressão por parte de Roberto Mantovani em desfavor de Alexandre Barcy, que é Alexandre Barcy de Moraes, filho do Alexandre de Moraes, tem o mesmo nome do pai, que foi atingido no rosto com um aparente tapa. Com um aparente tapa. Eu vou repetir, eu vou frisar, que é para vocês entenderem. O motivo pelo qual essa pessoa, o Roberto Mantovani, está sendo denunciado. Com as costas da mão direita, dado por Mantovani durante a discussão. Vou até parar aqui, antes de continuar, dizendo que o caso é relatado no STF pelo ministro Dias Toffoli, parceirão do Moraes, para ouvir o Duda Teixeira a respeito disso. Escrevi hoje no portal antagonista.com.br a análise irônica, a receita para denunciar os desafetos do STF. Recomendo a leitura, quero ouvir o Duda. Bom, essa é aquela história de uma aparente possível hostilização ali que o Alexandre de Moraes, o filho dele, acho que a esposa também, estão ali entrando na sala VIP do aeroporto e aí se encontram com o Roberto Mantovani, a esposa e o genro. Tem a gravação disso, né, Felipe? As imagens do aeroporto foram filmadas. E aí isso foi analisado por um delegado da PF que falou, olha, com base nas imagens, as imagens não têm som, então não dá para a gente dizer aí que que um crime foi cometido. E aí a gente não viu essas imagens, né, em momento algum. O STF, a PF, a PGR, ninguém liberou esses áudios. A gente estava aqui falando ontem, né, que sai a gravação do áudio da reunião lá das advogadas do Flávio Bolsonaro, mas é isso, o tempo inteiro eles ficam calculando o que eles mostram e o que eles não mostram. E as imagens, os vídeos do aeroporto nunca saíram, né? Nunca foram divulgados. O Toffoli, que é o relator, travou essa divulgação e me parece que nem a defesa teve acesso à totalidade dessas imagens. Quer dizer, você tem aí um constrangimento à família por ser alvo de uma denúncia sem que ninguém saiba exatamente em que configuram essas cenas. O que a gente sabe é que você não tem o áudio nas filmagens das câmeras de segurança do aeroporto. Diga.
O advogado, que é o Ralph Totma Filho, já pediu 2 vezes acesso a essas imagens, não conseguiu. Uma outra coisa, quando você pega a denúncia, parece que eles estão querendo aumentar as penas e as acusações de crime. Então, por exemplo, eles falam que a cena foi gravada no celular, né? E esse celular foi apreendido, o celular do Roberto Mantovani Filho, e que isso teria sido compartilhado nas redes, mas eu falei com o Ralph Totma, falou, nada foi compartilhado nas redes, né? E você não tem nenhum material que foi anexado nos autos, então a defesa também não teve acesso a esse conteúdo que teria sido a gravação do momento. Então a defesa até, o advogado até falou assim, olha, vamos ver, porque agora se eles aceitarem, se o STF aceitar essa denúncia da PGR, enfim, a gente vai ter acesso aos vídeos, né, e vai poder fazer a defesa de um jeito justo, né? Essa história está cheia de falha, Felipe. Outra coisa é que eles falam ali do filho, né, do Alexandre Bastos de Moraes, que então teria levado esse tapa. Só que se ele achou ali que um crime foi cometido contra ele no aeroporto de Roma, o próprio Alexandre Bastos de Moraes deveria ter apresentado uma queixa-crime em até 6 meses e encaminhado isso via privada, né? E não via o que está acontecendo agora, que é você envolver a PGR, o STF, né? Quer dizer, é uma coisa completamente anômala. Anômala, ilustrativa de um sistema disfuncional no Brasil, onde você tem uma casta estabelecida no Poder Judiciário que julga conforme a sua conveniência pessoal e política. Essas pessoas, para deixar bem claro, elas não têm foro privilegiado. Foro privilegiado é o foro por prerrogativa de função, ou seja, a pessoa, em caso de qualquer julgamento, ela é julgada por aquele tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, quando é privilegiado, quando é o foro especial, para parlamentares federais, por exemplo, para presidente, vice, etc. Essas pessoas são pessoas comuns, elas não têm foro no Supremo Tribunal Federal. Então, se elas precisam ser julgadas por alguma coisa, na primeira instância. Aqui ninguém está defendendo hostilidade à autoridade pública em aeroporto. Já falei muitas vezes que a vaia, por exemplo, aquela que se faz num estádio de futebol para um jogador, para um treinador, para eventualmente uma autoridade pública, num evento maior, com algum distanciamento, para não gerar uma tensão de violência física, ela já é suficientemente hostil. Não vale a pena entrar em xingamentos, em perseguições, etc. A gente não compactua com isso. Agora, o processo está todo viciado nesse caso. Essas pessoas não têm foro privilegiado, elas estão sendo denunciadas pela Procuradoria-Geral da República a partir de hipóteses não confirmadas pelas provas e sem o devido acesso, inclusive, à sua própria defesa em relação a esses elementos. Em junho, depois de diligências complementares e troca de delegado, a Polícia Federal decidiu mudar de posição e indiciar a família Mantovani por calúnia. Então, você tinha um delegado anterior, ele decidiu não indiciar essa família. O delegado do caso da Polícia Federal, ele decidiu não indiciar. Aí trocaram o delegado, ofereceram lá um outro cargo, ele foi para outro cargo, etc. Parece que caiu para cima. E aí, troca-se o delegado, reescreva-se o relatório. E o relatório foi reescrito. Melhorou muito? Não, porque a gente vê que na própria denúncia da PGR ainda tem possivelmente, pode, antes tinha, parece e aparentemente. Eram as palavras que estavam lá. O delegado anterior, esse que decidiu não indiciar, ele inclusive tinha dito, olha, há elementos que eventualmente podem, ele falava assim, de possível relação com o inquérito, que é o inquérito dos chamados atos antidemocráticos. Então, por isso ele estava encaminhando ao STF, sem prejuízo, ele colocou lá, de declínio da competência, caso fosse essa a avaliação do Supremo. Claro que se você deu margem no relatório para o Supremo pegar para si, o Supremo foi lá e pegou para si. Não, claro que tem uma conexão. Agora, o inquérito ao qual possivelmente
teria uma conexão, já é um monstrengo. É um inquérito aberto, sem objeto definido, sem prazo determinado, já é criticado, assim como todos esses que foram abertos desde o inquérito das fake news, aberto de ofício pelo Toffoli e entregue para a relatoria do Moraes, passou ali pelo inquérito das milícias digitais também. Todos esses são inquérito, cabe tudo ali. Então, o sujeito teve uma troca ali de supostas ofensas num aeroporto na Itália. Coloca dentro do inquérito. Ah, mas não tem foro privilegiado. Ah, mas foi um ataque à democracia, porque se tentou impedir um ministro do Tribunal Superior de exercer a sua função. Como que foi um ataque à democracia brasileira, uma troca de supostas ofensas no aeroporto de Roma? Como é que se impediria o exercício da função de ministro por meio de verborragia? E vai se falar em agressão sem que haja a própria confirmação da agressão, e a partir da agressão, então, se conclui pelo ataque à democracia? Quer dizer, está tudo completamente descalibrado. Eu aponto isso há anos, que os ministros do STF estavam se confundindo com a democracia, se confundindo entre aspas, de propósito. Eles são membros indicados políticos por presidentes da República, da atual composição de uma corte que integra o Poder Judiciário, sendo, portanto, ali uma instituição de várias, que tem que atuar de maneira independente, separada. Mas não, eles se julgam a democracia inteira e acabam produzindo esses monstrengos jurídicos. Então, o advogado Ralph Tortman, filho, citado pelo Guga, criticou as investigações e a denúncia apresentada pela PGR. A gente tem as aspas dele, vamos colocar aí na tela, produção. Fruto de uma investigação arbitrária, marcada por abusivas e reiteradas ilegalidades e que merecia o arquivamento, sugerido pelo próprio delegado da PF que a presidiu, percebe-se que o caso teve grande revés, o que não surpreende mais. Era esperada a denúncia ofertada, nesses exatos termos, parcial, tendenciosa e equivocada sob inúmeros aspectos, inclusive técnicos. Caso ela seja recebida e com isso se inicie uma ação penal, a defesa finalmente terá cópia das imagens do aeroporto de Roma sonegadas até então. Com elas, a verdade será restabelecida e tudo será devidamente esclarecido, alcançando-se a almejada justiça. Fecho aspas. Aliás, o vídeo que foi divulgado sobre esse episódio é um vídeo em que o Moraes aparece chamando de bandido um dos integrantes dessa família. Esse vídeo foi veiculado aí na própria imprensa, quem quiser colocar no Google aí, procurar as matérias, mas aparece. Aí pode-se julgar que ele estava reagindo a uma ofensa anterior, etc. Bom, é o que a gente teve acesso. A gente não sabe do resto e pelo relatório daqueles que tiveram acesso, nem sequer há esse elemento conclusivo. Tanto que vocês viram aí, Duda, possivelmente pode. Possivelmente pode, um aparente tapa, né? E é isso. Mal escrito ainda. O primeiro delegado disse assim, ó, não dá para provar que teve um crime acontecendo, ele então perde o posto, e aí o outro delegado faz aquilo que o STF, né? O STF entendido aí como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli queriam que ele fizesse, que é dizer que sim, possivelmente pode ter tido um crime, e aí com isso a PGR faz uma denúncia, e aí agora vamos ver se o Dias Toffoli vai aceitar. Provavelmente vai aceitar, e aí a coisa boa disso tudo é que talvez a gente tenha acesso finalmente a essas imagens aí do aeroporto. E vamos lembrar que o autor da denúncia é o Paulo Gonet, foi sócio do Gilmar num instituto de ensino em Brasília. Ele foi escolhido pelo atual presidente Lula, depois de uma campanha ali de bastidor do próprio Gilmar junto ao Lula, para que ele fosse indicado, como toda a imprensa noticiou. E o que o Gilmar Mendes fez no evento de um grupo de lobby em Paris? Ele deu uma declaração de que foi o Supremo que enfrentou a Lava Jato e que se não fosse o Supremo, muita gente não estaria aqui, inclusive o presidente da República. Então ele estava ali mostrando o crédito que ele teria junto ao presidente, por isso que ele chama de enfrentamento e nós chamamos de blindagem. E o Lula, mesmo desagradando certos setores do PT que temem que num futuro o Gilmar Mendes possa não ser muito aliado do partido, como é agora, de acordo com um deles, Vadir Damus,
o Lula acabou escolhendo o ex-sócio do Gilmar para a PGR, quer dizer, ele foi contemplado aí com essa indicação. E agora, o Paulo Gonet, parceirão lá do Gilmar, do Moraes, ele está fazendo essa denúncia contra aqueles que hostilizaram o Moraes nesses termos que a gente acabou de ver e de analisar. Esse é o sistema funcional do Brasil, onde pesa mais o corporativismo.